E a gente já está de volta com o Redação Novo Tempo, agora para o nosso último bloco de discussões. Você sabe que os programas aqui do jornalismo e dos outros departamentos da Novo Tempo sempre falam sobre as campanhas de saúde que existem todo mês e que são representadas por várias cores, né? É o caso, por exemplo, daquelas iniciativas que você já conhece bem, do Outubro Rosa, tem o Novembro Azul e a gente está vivendo agora o Setembro Amarelo. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para fazer aqui uma propaganda do Realidade em Pauta, porque na última segunda-feira o nosso programa exibiu uma reportagem que fala sobre esse assunto, sobre a prevenção ao suicídio, que é o grande foco do Setembro Amarelo. Então, entra lá no nosso site, que é o novotempo.com/jornalismo, e ali você vai poder rever a matéria na íntegra, a discussão que foi feita aqui dentro do estúdio também. Então não esquece, tá? E agora que eu já fiz o merchan aqui do Realidade em Pauta, quero dizer para você que o setembro também tem outra cor. É verde, Setembro Verde. A campanha do Setembro Verde busca conscientizar as pessoas a realizarem doação de órgãos, que é de extrema importância e pode ajudar a salvar muitas vidas. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, diz que existem cerca de 33 mil pessoas à espera de um transplante no Brasil. E aproveitando que eu já falei aqui do Realidade em Pauta, a gente também fez uma reportagem no programa sobre a doação de órgãos e nessa matéria o Dr. Paulo Pego falou um pouco sobre esse assunto e aí você acompanha agora com a gente o que foi que ele disse. Para ser um doador, é preciso manifestar a vontade para a família. Então, para se tornar um doador de órgãos, você precisa manifestar para a sua família que você quer ser um doador. Por que eu estou dizendo isso? A legislação muda e cada país tem uma legislação. E a legislação brasileira mesmo já mudou algumas vezes. Atualmente, a lei é a família concorda ou não com a doação. Então, por exemplo, não adianta você deixar um documento escrito. Não adianta você registrar para alguém se, na hora que a sua família for consultada, ela não souber ou não tomar a decisão. Porque como o doador, nessa hora, teve morte cerebral, obviamente ele não pode tomar nenhuma decisão naquele momento. Então, esta decisão, quem toma legalmente no Brasil é a família que autoriza ou não a doação de órgãos. Aí esse é um trechinho do que está dentro da matéria completa sobre doação de órgãos lá do Realidade em Pauta. Como quem fez essa reportagem foi Gabriela Frontini, jornalista aqui da Novo Tempo, a gente recebe a Gabi aqui dentro do nosso estúdio. Obrigado, Gabi, pela companhia no nosso sofá. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente está aqui para discutir justamente isso, né? A necessidade dessa discussão, porque como o doutor falou aí no vídeo, a gente tem ainda talvez aquela crença de que, olha, se eu disser que sou um doador de órgãos, quando eu morrer, está tudo resolvido. E não está. Exatamente. A legislação brasileira hoje pede que a família seja consciente disso, porque é ela quem vai tomar a decisão caso, né, a pessoa venha a falecer. Antigamente existia também a possibilidade de colocar no RG, né, sou um doador, mas essa legislação já não vigora mais. Então é importante que a gente converse sobre o assunto com os nossos familiares, né, pai, quem é casado, conversar com o cônjuge, para saber a importância disso para você e se caso você vier a falecer, a família poder tomar essa decisão de doar os órgãos. Não, pode No falar. caso, então, a família seria o cônjuge ou parentes próximos? Isso, até segundo grau. Uhum. Quem pode decidir ali sobre a doação. Eu ia só comentar uma coisa tem a ver com o programa e uma coisa tem a ver com o tema. Eu estou impressionado, porque eu acho que é a primeira vez que o Redação Novo Tempo, a gente tem 3 mulheres, estamos em minoria aqui, Hélio Moura, isso mostra que as mulheres estão dominando todos os cenários, inclusive aqui no Redação Novo Tempo. E outra coisa que está relacionada ao tema, que eu fico pensando eu acho muito legal essas oportunidades que a gente tem nesses meses coloridos aí, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente tem o Setembro Amarelo e agora, né, a gente está falando que o Setembro também é verde, porque, na verdade, isso tem como objetivo a chamar a atenção, principalmente da mídia, né? Seja televisão, rádio, internet, enfim, para temas que são importantes e que às vezes a gente deixa de falar. Então, no Outubro Rosa, há anos tem sido falado sobre a prevenção do câncer de mama. E aí se fala há tanto tempo que daí essa questão do exame preventivo da mama, etc., vira uma coisa corriqueira para muitas brasileiras que anos atrás não era. Por quê? Porque a informação não estava tão disseminada. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é a mesma coisa com a questão do câncer de próstata,
com a questão do Novembro Azul, que vai um pouco além também, né, do homem cuidar da sua saúde e tal. Só que aí que vem só a minha observação, né? Porque o Setembro Amarelo, o foco é na questão do suicídio. O Setembro Verde busca focar na questão da importância dessa conscientização da família, principalmente por conta dessa situação, do pessoal saber que precisa conversar a pessoa com a família, porque na hora que for liberar, é a família que tem que dar esse aval. Então, se a gente fala bastante aqui, né, a gente está na TV e no rádio ao mesmo tempo, e mais outras pessoas vão falando, isso é ótimo. Mas só uma sugestão pro pessoal do marketing aí dessa campanha, muda o mês. Faz, sei lá, em agosto, julho, sei lá, agosto verde, etc. Porque senão dá uma rivalizada com o Setembro Amarelo que está pegando agora. E aí a gente poderia estar falando desse tema sobre a questão da doação de órgãos com mais intensidade e sem precisar dividir o tema com outro mesmo. O problema é que todo mês tem já alguma coisa. Os 12 meses tem e vários deles poucos têm são 2. conhecidos, como a gente falou aqui, né, do outubro, novembro e tal, mas existem outros também. E tem essa questão, suicídio remete à morte, enfim, e o transplante à vida, às vezes é para equilibrar o negócio muito assunto aí. pesado no só mês, né? Mas enfim, só a dica aí, se tiver alguém do campanha de marketing aí do Setembro Verde, coloque em agosto, é legal. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, desculpa te cortar, é sobre essa questão do RG, de não colocar lá mais. Por que que tem essa mudança na legislação, você sabe? Na verdade, as pessoas falam que nem sempre a gente está preparado para tomar essa decisão de sou doador e ponto, acabou. Às vezes aquilo pode mudar e seu documento está ali. Você tem que refazer o documento para tirar aquilo. Então, assim, manifesta o desejo, se esse for o seu desejo, né, para sua família, e na verdade ela vai tomar a decisão. Às vezes ela nem vai fazer aquilo que você queria. Né? Eu acreditava que parte disso tinha a ver com violência também. De colocar no RG e ter essas ações aí de roubo. As pessoas irem atrás de você para tirar seus órgãos. Tirar seus órgãos. Pode ser, não sei se tem alguma coisa a ver. Uma coisa que eu observei e que eu achei relevante, vários médicos assim que deram declarações, como está no momento desse assunto, né? Várias notícias, entrevistados, especialistas, dando aí a sua avaliação em vários sites de notícias. No nosso sistema aqui do Brasil, a gente sempre está falando na redação que o Brasil ele perde em vários rankings, várias coisas que a gente compara com outros países, o Brasil está sempre a desejar. Mas nesse caso, me corrija se eu estiver errada, Gabi, nós temos um sistema muito bom de organização para essa doação de órgãos. Então, assim, não existe a não doação, não é por causa de uma falha no sistema público, mas sim da iniciativa das pessoas, né, deixar esse recado com a família, como você disse, de conscientização, de envolvimento da população, porque é um momento difícil, mas também é um momento que pode salvar outras vidas. Então, depende mais da ação da sociedade do que da questão pública, até porque nós somos o único país, se não me engano, que temos esse serviço público e que funciona muito bem, né? Sim, funciona muito bem, a estrutura é boa e realmente a principal justificativa para que os números não sejam tão altos é a falta de conscientização familiar. Por isso que é importante a gente conversar sobre o assunto, falar sobre o assunto. Esse é um assunto delicado porque no momento, geralmente, de morte, né, que se tem que tomar essa decisão. Há alguns órgãos que podem ser doados em vida também, a gente pode falar sobre isso aqui, mas geralmente é quando a pessoa morre que a família decide se vai ser um doador ou não. Existem alguns critérios também, né? Tem alguns tipos de morte. Não pode, por exemplo, se a pessoa teve um infarto, ela só vai conseguir doar as córneas. Mas se ela teve uma morte cerebral, ela consegue doar 9 unidades de órgãos. Então, ela consegue doar as 2 córneas, os 2 pulmões, o coração, os 2 rins, o fígado e o pâncreas. Mas a decisão da família tem que ser rápida, não é? Tem que ser rápida, porque justamente cada órgão tem um tempo de vida, digamos assim, depois da morte cerebral constatada. Muita gente fica assim, com dúvida em relação ao exame, né, de que atesta a morte encefálica, porque às vezes ele é confundido com o coma. O coma, a pessoa pode voltar do coma. A morte encefálica, não. E a família muitas vezes acredita que volta, né? E muitas vezes a pessoa acredita que volta. Então é necessário, inclusive, um esclarecimento maior sobre a morte encefálica, né? São feitos vários exames clínicos e também exames, como eles fazem um fluxograma do fluxo de sangue no cérebro, né? Angiograma que chama.
Sem o fluxo de sangue no cérebro, significa que ele já não está mais em funcionamento. Existem testes clínicos que são feitos também por 2 equipes diferentes, com um intervalo de tempo diferente, para poder realmente, olha, atestou essa equipe? Ok, vamos aguardar algumas horas e refazer os exames. A outra equipe vem e atesta de novo. É uma coisa segura. Eu, nessa matéria que fiz para o Realidade, conversei com um neurologista que atesta a morte cerebral, e ele fala que é um diagnóstico seguro. A pessoa morreu, não vai mais voltar. Isso é uma informação relevante e muito importante, porque eu, por exemplo, não sabia. Isso já deixa a gente mais suscetível, né, a ter essa sensibilidade, porque realmente, quando eu estava estudando sobre o tema, eu pensei, e se a pessoa realmente está em coma só? Como que eu vou saber? Será que a equipe médica não pode cometer um erro? Porque eu que estou com meu parente lá no leito de morte, eu me apego a todas as esperanças possíveis de que ele vai retornar, entendeu? Sim, mas é diferente mesmo. É uma informação interessante essa Agora, só complementando, Leite, o que o Hélio falou sobre uma decisão rápida, cada órgão tem um tempo de vida, né? Eu trouxe aqui uma tabelinha para eu não me perder, mas, por exemplo, as córneas, elas podem ser doadas 6 horas depois da parada cardíaca. E ela pode ser conservada fora ali, né, num ambiente específico, até 7 dias. O coração, ele tem que ser doado, óbvio, antes da parada cardíaca, né? Ele tem que estar funcionando para ser doado. Ou seja, só com a morte cerebral atestada mesmo que a gente pode doar o coração, e num período de 4 a 6 horas. E assim vai, né? Vários órgãos, os rins e tudo mais. É muito rápido. Por Os isso que, rins por são exemplo, 48 recentemente horas. o governo aprovou aquela legislação que obriga a Força Aérea Brasileira a manter um avião em solo. Pelo menos um avião tem que estar em solo nas bases para facilitar o transporte de órgãos. Sim, e quem está na fila do transplante muitas vezes precisa se mudar para um centro como São Paulo, por exemplo, que é um dos que tem ali uma maior estrutura, para quando chegar um órgão que é compatível com a pessoa, ser rápida a cirurgia. Não dá para ela viajar, sei lá, de onde ela mora para cá. Porque senão o órgão perde a validade. São 27 mil pessoas que estão na fila de espera hoje, aliás, 33 mil pessoas na fila de espera por um órgão, e são 27 mil doadores que a gente teve em 2017. Quer dizer, colabora com aquilo que você falou, não faltam medidas governamentais, faltam realmente uma conscientização da população para serem doadoras. Tem que encerrar. Tinha tanta informação aqui para passar. Redação. Você tem mais, Gabi? Uma outra interessante é só o seguinte, das 33 mil que estão na fila... Você é convidada, pode. Quase 22 mil são na fila de rins, que é um órgão que pode ser doado em vida. Então aí fica também para reflexão, né? De repente, se você tem algum parente próximo, algum conhecido que precisa de um rim, a gente consegue sobreviver com um rim só. Claro, dependendo se você tiver uma saúde estabilizada. E fica aí a dica. Suzane, obrigado. De nada, precisando, viu, Hélio? Leite. Valeu, Hélio. Valeu. Luiz. Nossa, deu branco aí? Não, eu vou do lado da redação, eu vou né? desculpar porque é o meu primeiro programa. Eu vou desculpar só por isso, né? Que é o meu primeiro programa, mas faça meu favor. Foi ótimo ter você o programa inteiro aqui, viu, Luiz? Muito obrigada, eu fico feliz e lisonjeada por essa oportunidade de brilhar nesse Gabriela programa. Frontini, obrigado também. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. A gente volta na semana que vem.